vamos iniciando um segundo bloco de hoje no programa Personalidades. E agora, professora Veratil, eu gostaria que nós entrássemos na parte mais profissional sua e na parte também literária, com o seu trabalho, que tem muitos livros escritos. Eu gostaria que então deixasse a sua vontade pelo seu depoimento a respeito desse seu trabalho. Bem, eu estudei, o primário fiz em Bela Vista, né? Em Bela Vista, na época, era uma cidade mágica. Eu digo que era o Macondo, a cidade descrita pelo Gabriel Garcia Marques, né? Fui muito feliz, mas naquela época havia muita dificuldade de cursos ginasial, científico e tudo curso secundário. Depois disso, eu estudei Direito, também no Rio, e como comecei a trabalhar como estagiária desde os 19 anos na faculdade, quando saí já estava numa posição mais ou menos confortável, porque fui convidada por 2 colegas para montar um escritório de advocacia. E aí advoguei no Rio até os anos 80. Em 80 eu passei quase um ano nos Estados Unidos também, porque foi a época do Brasil exportador, e também havia uma demanda muito grande de advogados que soubessem fazer contratos binacionais, entende? E que fizessem também a constituição de empresas no exterior. Eu cheguei a constituir empresa na África, na Guiné-Bissau, na empresa brasileira, guineense, e tudo isso, mas era ainda uma demanda grande que os escritórios de advocacia não faziam. E eu fui. Só que na volta, por razões familiares, meu pai começou a ter problemas de coração e tudo isso, e eu aí tomei uma medida drástica de Nova York, fui parar em Bela Vista novamente e resolvi voltar para o estado, né? Para dar um apoio para a família, porque eu achei que eu, dos meus 3 irmãos, nós somos 4, eu era que tinha mais condições de dar esse apoio para eles agora que eles estavam já numa fase que estavam precisando de alguém. Eu resolvi começar a escrever em jornais e tudo isso, procurar estudar um pouco a história do Estado, porque eu passei muito tempo fora. Depois de escrever bastante, a senhora tem então uma relíquia para as crianças, para a educação. Foi aí que eu entrei no Instituto Histórico, a convite da professora Lígia Oliveira Lima, que foi a primeira mulher a entrar no Instituto Histórico, pesquisadora, e no ano 2000, e não saí mais, né? O Instituto é uma confraria, nós trabalhamos voluntariamente, é uma associação civil sem fins de lucro, mas é um cardápio de gente capaz, cada um no seu setor, a gente aprende muito, fiz muitos amigos lá e tive a aventura de, entre os trabalhos que eu fiz, eu tenho mais ou menos umas 10 obras publicadas, variadas, tem livro de crônicas, tem livro de poesia, tem pesquisa. O que me trouxe aqui, que eu acho que vale a pena as pessoas conhecerem, é que eu fiz um livro de fábulas, são 4 fábulas. É um livro focado para o público infanto-juvenil, adolescentes, crianças, né, no ensino fundamental. E esse livro é o único livro voltado para a juventude, para o público infanto-juvenil, que é chancelado pelo Instituto. Tanto que eu doei os direitos autorais desse livro para o Instituto Histórico e Geográfico. É um livro que já está ficando bem velhinho de idade, porque ele foi escrito aos poucos. Ele começou com os 2 primeiros, que é a história de uma rã. Eu estou focalizando os biomas, que a rã vivia na Mata Atlântica, lá em Bela Vista, tudo isso. Depois eu fiz o livro do lagarto, que é pantaneiro, e depois surgiu o Exército dos Vagalumes, que é o livro do Cerrado. O vagalume é o personagem-chave do Cerrado, né? E, por fim, depois de um trabalho que a Embrapa fez com esses 3 primeiros livros, numa semana de ciência e tecnologia, e que nós convidamos a professora Carolina Barros para fazer um manual, porque a Embrapa distribuiu esses livrinhos para escolas públicas em Corumbá e em Campo Grande.
E a professora Carolina, que é pedagoga, professora, casada com o escritor Abílio de Barros, ela se prontificou, gentilmente, a fazer um manual do professor, quer dizer, com sugestões didáticas para os professores usarem os livros em sala de aula. E aí o professor Ildebrando Campestrini, que era o presidente do Instituto, me desafiou a escrever uma quarta fábula, que é a história da coruja astronauta, a internauta. Ela sai de Bela Vista, vem morar em Campo Grande. E como as crianças hoje estão voltadas, né, para a tecnologia e para a informática, a história da coruja são 5 e-mails que a coruja, que aprendeu a ler numa aula noturna para pessoas da terceira idade, tudo isso, que depois aprendeu informática, ela viu que ela não, com as patinhas dela ela não conseguia digitar, não conseguia escrever. Então ela aprendeu a digitar e ela me manda 5 e-mails pedindo que eu conte a história dela, né? Então a coruja vai morar numa mangueira que fica na frente do Instituto Histórico, lá na esplanada da Ferroviária. E é interessante que quando os meus leitores visitam o Instituto, o primeiro reflexo deles quando descem do carro é olhar para o alto da mangueira, porque ela fala, agora já tem endereço fixo na capital, Avenida Calógeras 3000, no alto da Mangueira Centenária, né? Então eles procuram a Casa da Coruja, lá no Instituto Histórico. E o professor Ildebrando fez um belíssimo prefácio para esse livro, contando toda a história do gênero das fábulas, que é um gênero em que os animais interagem com os humanos, né? E que tem sempre um fundo moral na história. Então são histórias de aventura, mas que na verdade a gente trabalha também sentimentos, trabalha o que os professores chamam de temas transversais. Por exemplo, nesse primeiro livro, a Han, ela fala da solidão, ela namora, depois o sapo vai embora, ela sofre uma dor de cotovelo daquelas, enfim, coisas do dia a dia que acontecem com as pessoas e que as crianças hoje não têm a oportunidade de conviver com os adultos da família como antigamente. Antigamente esses sentimentos, essas frustrações, essas manifestações psicológicas, emocionais, eram tratadas na família, porque a gente convivia com os avós, a gente convivia com os tios, com as tias, as mães não precisavam trabalhar. Hoje as crianças vão para as creches muito pequenininhas, né? Ou depois tem que ficar com babás, com pessoas, às vezes, de bom coração, mas que não estão preparadas para ajudá-las a crescerem psicologicamente. Então, elas ficam muito sós, por isso vão para a televisão, por isso vão para os eletrônicos, que é uma forma de se comunicar e tudo isso, mas nós sabemos que, de alguma forma, falta sentimento e falta a interação com o outro, que é uma coisa que a gente trata aqui. Não só a viagem da rã é interior, a viagem do lagarto é dele com o mundo, porque ele é íntegro, ele não se dobra à opinião dos outros, ele não é Maria vai com as outras, ele tem opinião, ele sofre muito, mas na verdade ele consegue se superar, né? E depois o vagalume é o trabalho dele de líder, né? No contexto, com outros vagalumes, monta uma equipe e tudo isso. E a coruja é o acesso das pessoas ao novo mundo, ao mundo virtual, né? Então, é mais ou menos isso que a gente trata nessas fábulas e é o único livro infanto-juvenil da bibliografia do Instituto Histórico. Então, eu acho que é importante as pessoas saberem que não tem só livro de história, livro de pesquisa, que são altamente oportunos e muito, muito bem feitos, por gente muito capaz, mas que também tem ficção, e que essa ficção também é toda num cenário sul-mato-grossense, porque a ideia nossa é sempre focar o Estado em toda a sua potencialidade. Nós queríamos agradecer a sua presença, que deve aos nossos
amigos do Instituto Histórico, que as portas do nosso programa e da TV Estado estão abertas para eles e queremos vê-los novamente aqui futuramente. Eu agradeço muito, é uma oportunidade muito boa da gente poder divulgar, sobretudo, o trabalho do Instituto Histórico. Muito obrigada. E assim nós encerramos esse nosso programa Personalidades, em que registramos a presença e o depoimento da professora Vera Tilde de Castro Pinto, do Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul.